Bora, família, fazer uma análise aqui. Bitcoin tá ameaçando fazer uma reação aqui no curto prazo. A gente consegue enxergar que ontem, né, ele havia perdido aqui a região dos 58 mil dólares, que é um local de suporte importante, tá? Ele já tá abaixo das três médias, médias 8, média 21 e média de 200 dias, que são médias importantes. E hoje ele chegou no outro suporte, que era logo o próximo suporte em si. Perceba que ele chegou a dar uma agulhada aqui e tá começando a entrar uma pressão compradora, visto que aqui era um suporte e tinha ordem compradora nesse local, né? Quando a gente para analisar, o próximo suporte do Bitica seria realmente essa região dos 49, mas caso ele faça ali uma reversão, né, de curto prazo, visto que a gente vem numa tendência de queda aqui no curto prazo, dentro de uma lateralidade violenta, caso ele faça uma reversão e isso seja um fundo mais alto que o anterior, né, e a gente esteja fazendo algo parecido com um pullback aqui, a gente tem que ficar de olho nas próximas resistências e principalmente nas altcoins. Pra ficar de olho, mas não fazer nada nesse momento, visto que o Bitcoin continua muito lateral, tanto no longo prazo quanto também no curto prazo. Enquanto a gente não romper essa zona aqui, que tá sendo uma zona bem difícil da gente conseguir romper, né? Pode perceber que a gente já tocou na região aqui dos 62 mil dólares várias vezes, né? Uma vez aqui, depois ele volta outra vez, ele faz o rompimento falso, volta, toca de novo, volta. Então não duvido nada o Bitcoin vir buscar essa região dos 62 novamente e mesmo assim usar como resistência, voltar a cair. Então enquanto ele continuar dentro desse range de lateralidade, dentro desse padrão, eu não faria nada com as altcoins e nem com o Bitcoin no curto prazo. Para longo prazo ele seguir acumulando, fazendo DCA, mas no curto prazo, enquanto ele não romper essa lateralidade, que tá uma lateralidade já de dias, né? A gente vai bater mês aqui dentro dessa faixa de preço, eu não faria nada. Mas caso nos próximos dias o Bitcoin rompe isso daqui, reteste e confirme alta, tem algumas altcoins que eu estou de olho. Igual eu falei, não estou tradando essas altcoins agora, mas eu já coloco no radar para caso o Bitcoin faça esse rompimento, beleza? Se ele romper para baixo, não estou aberto nenhuma operação. Se ele romper para cima, já vou ter algumas altcoins que eu poderia abrir alguma operação porque elas estão fazendo padrões interessantes. Solana é uma delas. Quando a gente para analisar o gráfico de Solana, cara, a gente consegue primeiro ver que aqui é um ótimo lugar até para compra no longo prazo, né? Todas as últimas vezes que a gente tocou nessa região aqui de 127, 125 dólares, Solana volta a subir. Isso vem acontecendo já há muito tempo, então isso aqui já me demonstra que é um local interessante para compra de longo prazo. E digo mais, no curto prazo, se o Bitcoin conseguir sair daquela lateralidade, quem conseguir se posicionar nesse local aqui que Solana tá fazendo mais uma vez suporte, né? Mais uma vez entrando zona compradora aqui, vai conseguir se beneficiar, colocando um stop, por exemplo, abaixo desse fundo aqui, abaixo desse suporte e buscando alvos, por exemplo, como lá na casa dos 187 dólares. Solana, querendo ou não, também tá dentro de uma lateralidade, né? Então, dentro dessa lateralidade de Solana, tocou aqui embaixo a compra, chegou aqui em cima é venda, que é o que eu ficaria de olho caso o Bitcoin comece a subir no caso de Solana. Solana é um dos ativos que, na minha visão, tem muito mais probabilidade de aguentar esse suporte, visto que aqui deve estar cheio de ordem compradora e ela já vem aguentando bastante, tá? FTM é outra altcoin que eu estou completamente de olho. Os membros aqui do YouTube sabem que eu já fiz algumas análises aqui em cima desse ativo, tá favoritado aqui. E a FTM rompeu uma LTB muito antiga dela, né? Que vinha servindo como resistência desde maio. Vários toques aqui como resistência, ela acaba rompendo, né? Além disso, ombro, cabeça, ombro invertido. Olha só isso daqui, padrão de fundo. Então isso aqui já me dá uma certa vontade de ficar com esse ativo nos olhares para caso a gente comece uma alta. Além disso, semanal de FTM tá também fazendo algo interessante. Quando a gente para analisar o semanal, ela rompe aqui a LTB que estava traçada, ela retesta e tá tentando confirmar algum tipo de fundo aqui nesse local, que me acaba atraindo um pouco mais os olhares, além de que esse aqui é uma zona de suporte clara aqui para a FTM. Perceba que no bear market, aqui teve toque, ela perde volta acima, perde volta também no mesmo local, até que ela rompe e retesta. Então é uma zona aqui da FTM muito importante para ela conseguir fazer algo parecido com isso, né? Puta pivô de alta aqui semanal gigantesco. Então a FTM é outra que eu vou ficar de olho caso o Bitcoin consiga sair daquela lateralidade. Se ele não sair, eu vou continuar sem operar, porque o momento tá delicado. Essa lateralização do Bitcoin, ela é perigosa. Se você abrir algum tipo de operação em cada altinha que o Bitcoin dá, você vai ser estopado todas as vezes, porque várias das altinhas que ele deu aqui
nos últimos momentos, né, foram altas que foram devolvidas logo nos dias seguintes. Ele sobe aqui e devolve, sobe aqui e devolve, sobe, devolveu ontem, hoje tá tentando subir. Então isso aqui é nada mais do que um arame farpado, né? É uma lateralização. Diferente das últimas vezes que a gente tentou subir, por enquanto o book de ofertas ele tá livre para a gente continuar subindo. Perceba que algumas horas atrás ele tentou fazer o rompimento, mas perceba que tinha algumas ordens vendedoras aqui, ó. 519 bitcoins, aqui tinha 545, então ele bate nessas ordens, volta a cair. Voltando um pouco mais, aqui mesma coisa, tinha ordem vendedora, ele tenta subir, volta a cair. Então agora a gente tá meio que livre aqui para seguir essa alta, não tem nenhuma ordem vendedora. É óbvio que eles podem colocar essas ordens conforme o mercado vai subindo, e a gente tá com muita ordem compradora, na verdade, aqui nessa região, ó, 953 bitcoins, aqui a gente também tem 305, tá começando a surgir mais ordem compradora aqui no gráfico do Bitcoin, até no curto prazo surgiu algumas aqui, ó, 484 Bitcoins, então a gente tem bastante ordem compradora comparado, né, com as ordens vendedoras que a gente tem muito menos, então vale a pena ficar de olho nisso daqui, porque o suporte tá sendo um pouco mais forte em questão de ordem também. Voltando aqui nas altcoins que eu estou de olho, a gente já falou de FTM, já falamos de Solana, vou trazer mais uma vez a questão da SUI, porque SUI também tá muito forte, a gente teve uma recuperação em V da SUI muito forte aqui, ela também teve o rompimento, inclusive SUI tá muito parecido com FTM, tá? Também teve o rompimento da LTB, também tá tentando fazer algo parecido com ombro, cabeça, ombro invertido, então ela é outra altcoin que eu tô com ela no radar aqui, várias das altcoins que eu tô trazendo aqui, eu trouxe também no último vídeo falando que tava fazendo fundo para longo prazo, só que agora o objetivo aqui, né, o foco aqui seria mais em questão de curto prazo, para ver se a gente consegue fazer algum tipo de operação caso o Bitcoin consiga romper ali. SUI é uma que também tá fazendo esse ombro, cabeça, ombro invertido, o BO aqui que ela tá abaixo das médias, mas isso é tranquilo, olhando o semanal de SUI, ela tá fazendo um pullback dessa baita pernada de alta que ela teve aqui, saiu dos 46 centavos, bateu mais de $1, pullback para talvez continuar essa pernada de alta aqui. Então isso aqui também tá bem interessante. Jogando Fibonacci aqui em SUI também, a gente consegue ver que ela voltou exatamente para 0,382 de Fibo, que é um suporte interessante. Outra que eu também tô bem de olho é a Mantra. O gráfico de Mantra tá incrível. Olha só esse gráfico semanal de Mantra, é alta infinita. Quando a gente para analisar o gráfico diário de Mantra, ela também fez um rompimento interessante. A gente tinha essa linha de tendência de baixa aqui como resistência. A gente tinha, na verdade, uma cunha aqui descendente, no caso de Mantra, ela acaba rompendo essa cunha antes de ontem, né? Ela acaba rompendo, ela retesta a cunha e as médias, ou a média 8 ou a média de 21 e confirma a alta. A Mantra seria um ativo legal até para abrir uma operação agora, mas igual eu falei, o Bitcoin tá muito perigoso, para ele devolver essa alta aqui é 2 palitos, ele vem fazendo essa lateralização. Então por agora eu não faria nada, eu esperaria, só que eu tô com Mantra aqui favoritada para caso aconteça alguma coisa com o Bitcoin romper, né? Eu poder olhar esses ativos que estão mais fortes. O stop de Mantra ficaria aqui abaixo e o alvo de Mantra ficaria lá na zona do topo, né? Então a gente tá falando de uma operação que vale muito a pena o risco-retorno também. Uma outra que também tá muito forte, cara, são várias altcoins que eu tô trazendo aqui pra você colocar no radar. Não pra fazer nada agora, igual eu falei várias vezes nesse vídeo. Então já deixa esse like aí que fortalece demais. Uma que tá sendo bem interessante aqui também é o caso de CAS. Olha como é que CAS está muito forte, a gente tem esse canal de alta aqui no gráfico de CAS, onde a gente fez um fundo aqui no 009, fundo mais alto, e agora a gente está tentando fazer um fundo ainda mais alto que o anterior, em cima da média de 200. Perceba a última vez que a gente tocou a média de 200, rapaziada. Foi exatamente o final desse pullback, ele dá uma estourada, bate topo histórico e volta de novo na média de 200 para conseguir tentar fazer um fundo mais alto que o anterior no semanal. Inclusive o gráfico de CAS é um dos mais bullish que a gente tem aqui dentro de cripto, né? Olha que coisa bonita. É uma tendência de alta literalmente desenhada aqui, né? Ele vai, ele bate um topo, volta, estoura o topo, volta, faz mais um topo, volta. Então ele vem fazendo fundos mais altos, topos mais altos, continua numa tendência de alta muito interessante aqui o gráfico de CAS. Olhando o gráfico de 4 horas aqui de CAS, a gente consegue ficar um pouco mais atento nessa questão da média de 200, né? Caso o Bitcoin rompa, se ele não devolver essa alta, que muito provavelmente pode ser que ele devolva, né, do jeito que tá ultimamente, a gente pode ficar atento para CAS, colocar um stop aqui abaixo e colocar um alvo lá na questão do topo histórico. Também é um alvo bem longe, né? São swing trades. É óbvio, se o Bitcoin romper aqui, pode ser que a CAS já tenha andado um pouquinho mais, mas eu tô de olho nas altcoins que estão mais fortes nesses momentos, para quando o Bitcoin romper, a gente já tá com elas no radar. Então CAS é mais uma que na minha visão vai dar oportunidades assim que o Bitcoin conseguir romper, tá?
tá? Outra coisa que acaba sendo um pouco bullish para o curto prazo é esse dólar, né? Perceba que o dólar ele fez um pivô de baixa aqui na média de 21. Então ele toca a média de 21 como resistência, confirma mais uma queda, tá caindo menos 0,45%, que para o dólar é bastante coisa, né? Pra gente, pô, essa variação aí é nada, né? Mas pro dólar é bastante coisa. Então se o dólar realmente perder essa zona dos 100 pontos aqui, a gente pode ter realmente uma alta aí nas criptomoedas. Tudo dependendo muito do Bitcoin. Eu só tô trazendo esse vídeo para ficar de olho em algumas altcoins, mas igual eu falei, não vou fazer nada no curto prazo. As minhas compras seguem sendo compras para longo prazo. Eu tô pensando em fazer novas compras na carteira pública do canal que os membros têm acesso, então cogite aí se tornar membro. Trouxe aí algumas altcoins que estão fortes, fazendo padrões interessantes, porque caso o Bitcoin realmente confirme que isso possa ser uma reversão, a gente tem espaço, né, para mais alta. Eu mostrei o book de ofertas ali para vocês. Então pode ser que a gente consiga varar dessa vez, romper ali a zona dos 60, 62 mil dólares. Talvez. E se isso acontecer, tem que ter algumas altcoins ali que você tá vendo padrões de fundo. No caso, eu trouxe Solana, trouxe Phantom, trouxe várias OM, trouxe Sui. Então são altcoins que estão aqui no ladinho, né, só esperando o rompimento do Bitcoin. E se ele romper, a gente volta a operar. Por enquanto, vamos aguardar. Beleza, rapaziada? Uma análise um pouco mais rápida, direto ao ponto. Espero que você tenha gostado aí. Deixa esse like, valeu e é nóis.